Boa noite para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Notícias em Debate. A convidada é a dentista Rose Marques, que hoje está mais aqui como escritora do que como dentista. Boa noite, Rose. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui novamente. Como é que foi essa experiência de escrever um livro? Conta pra gente como é que foi a ideia, como é que seguiu esse projeto. Paulo, eu faço geralmente tratamentos que são um pouco longos. Eu faço reabilitação. Essas reabilitações, o paciente volta algumas vezes. Então, você acaba criando um vínculo de amizade com o teu paciente. E eu sempre ouvi muito meus pacientes. Mas espera aí, naquela hora que está o paciente e a dentista fala e o paciente escuta, né? Porque ele está com a boca lá com aqueles negócios, né? Nem sempre, né? Eu trabalho com prótese, então às vezes tem alguns intervalinhos que a prótese desce para o laboratório, né? Então a gente tem um tempinho. Então, assim, eu sempre ouvi muito as histórias dos meus pacientes e também sempre contei as minhas histórias. E sempre que eu contava a minha história, as pessoas falavam assim, nossa, você deveria escrever um livro, você deveria escrever um livro. E também quando eu falava, assim, nossa, eu tenho um paciente, por exemplo, o seu Benigno, ele foi palhaço de circo, ele trabalhou vendendo guarda-chuvinha de caramelo com aquele tabuleiro, e hoje ele tem uma empresa em São Paulo com 650 funcionários. Então, no livro, essa é uma das trajetórias que eu conto. Que percurso, né? Essa história chama do picadeiro ao pódio, é uma das histórias do livro. E esse livro vão ser 9 histórias, a minha própria biografia. E mais 9? E mais 9. Então, são 10 ao todo. São 10 histórias ao todo. Eu contratei o Dudu Medeiros, que é um fotógrafo, assim, badalado, exímio profissional, né? Ele fez umas fotos lindas para ilustrar o livro, né? E fotos dos personagens de cada história real. Dos personagens sorrindo, mas assim, são fotos com movimento, fotos irreverentes. Por exemplo, uma das fotos do seu Luiz era o dono da padaria clássica. Ele pegou vários pães e o seu Luiz joga os pães para cima e ele tirou as fotos com os pães no ar, né? O título fala de sorrisos, né? Isso. Sorrisos de sucesso. Isso. Porque você também tem alguma coisa a ver com o sorriso hoje, né? Mas o sorriso vem mais da alma, né? Na verdade, esse título é mais por causa também da minha própria história, porque quando eu era criança eu tinha vergonha de sorrir, porque eu tive um problema chamado cárie de mamadeira. Então eu tinha os dentes da frente, assim, tudo carvãozinho, tudo pretinho, quando eu era 4, 5 anos de idade. O dente de leite ainda. O dente de leite meu era tudo pretinho, porque minha mãe me dava muito leite com Toddy, né? E esses achocolatados dão um problema chamado cárie de mamadeira. Então eu tinha vergonha de tirar foto, de abrir a boca, porque eu tinha vergonha daqueles dentinhos pretos. Aí, com 6 anos, um dentista extraiu, eu fiquei super feliz de ter ficado banguelinha. E aí nasceu o meu dente permanente. Aí eu fiquei muito feliz que nasceu o dente branquinho, novinho. E você cuidou bem deles? Não, aí um primo meu me empurrou numa bicicleta, era aquelas mini Caloi 10, eu lembro direitinho, e eu bati com a boca no chão, meu dente novinho, perfeito, quebrou 80% do meu dente. Aí eu fiquei com uma janelinha. Nessa época nós morávamos no Mato Grosso do Sul, e assim era muito precário, né? Cidades assim pequenas, cheguei a morar em fazenda. E cheguei em alguns dentistas e um dentista falou assim para os meus pais, ela é novinha, o dente vai nascer de novo, vai crescer. Né? Ele quis dizer que o dente iria destruir, mas 80% jamais isso iria acontecer. E eu fiquei esperando o dente crescer. Se fosse uma porcentagem menor, poderia acontecer isso? Se fosse reconstituir? O mínimo, o dente destrui, porque assim, o dente ele é programado para ele nascer até ele tocar no outro. Então, se ele quebra uma pontinha, a tendência dele é descer um pouquinho, mas não 80% do dente, jamais aconteceria isso. Aí eu fiquei banguela com Aí voltou 8, a ter 9, vergonha do sorriso? 10, 11, 12, 13, até os meus 14 anos de idade, eu fiquei com aquela janelinha, quer dizer, já era adolescente sem dente, banguela. Então eu tinha uma vergonha, assim, foi muito difícil isso para mim. E essa marca me acompanhou minha vida toda, né? Assim, sempre que eu sorria, tinha sinal nos meus dentes, né? Da resina, que sempre escurecia, marcava. E agora, assim, até o livro foi uma motivação, né? Que agora existe uma técnica chamada lente de contato, que vários atores estão fazendo, o pessoal, né, da Rede Globo, está todo mundo com o sorriso perfeito. São lâminas de porcelana. Aí eu fiz, então agora eu restaurei o meu próprio sorriso, né? Então agora
finalmente eu tenho um sorriso de sucesso. E como é que você interpreta essa história? Pode ser um karma? Você teve esse problema com o seu sorriso na dentição primeira, depois na segunda dentição e você se torna uma dentista. Vai cuidar do sorriso dos outros. Eu acho que... Tem um resgate aí? Eu acho que foi uma dádiva, né? Porque hoje eu não gosto de ver ninguém sem dente, né? Porque assim, quando eu coloco o dente na pessoa, eu sou especialista em implante, é como se eu estivesse devolvendo aquele pedaço que a pessoa perdeu. E eu sei o que ela está sentindo, porque quando eu tinha 14 anos, que minha irmã me levou naquele dentista, e o dentista reconstruiu o meu dente aos 14 anos... Foi o dia mais feliz da sua vida? Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Assim, quando eu me olhei no espelho e me senti inteira, completa de novo, eu fiquei muito feliz. Então, é isso que eu faço diariamente na minha carreira, né? Eu devolvo um pedacinho que a pessoa perdeu. O que eu mais faço é implante. A história que você conta no livro, a sua é essa, porque aí o telespectador não vai comprar mais o livro, né, Rose? Não, mas tem bastante coisa ainda, né? Não é sua só isso. também? Tem bastante coisa inusitada, tem minhas peripécias. Você nasceu... Eu nasci em São José do Rio Preto. No interior de São Paulo. No interior de São Paulo. E foi parar no Mato Grosso? Meu pai tinha fazenda no Mato Grosso. Você foi criada lá? Isso. E também moramos em Goiás. E depois, como é que você veio parar em Santos? Eu tenho uma irmã que mora aqui em Santos. Minha irmã e meu cunhado é santista. Minha irmã fazia faculdade de engenharia em São Paulo e conheceu o marido dela e eles se mudaram para Santos. E eu vim para cá na época para estudar, né? E acabei conhecendo Santos. Você fez odonto em Santos? Não, eu fiz em Linz. Em Linz? Depois eu fui para a Alemanha, fiz vários cursos na Alemanha. Eu fui pioneira de um sistema alemão chamado Targes Vectris. Foi o primeiro sistema a fazer dentes sem metal, né? Fazer aquelas coroas da cor do dente. Eu fui pioneira. Com resina? Não, não é resina, é um cerômero, é uma mistura com cerâmica. Isso quando? Em que ano? Em 1997. Tem 20 anos quase isso, já, isso. né? 19 anos. Nessa época ninguém tinha, eu fui a primeira pessoa da região e fui a terceira pessoa no país a trabalhar com esse sistema. Depois, em 2000, eu fui para a Alemanha e comprei um sistema chamado Empress, que aí faz né, dente de cerâmica pura, injetada, faz o dente branquinho, sem metal. E hoje você já usa impressora em 3D? Sim, já trabalhamos. Esse trabalho que foi feito na minha boca é com impressora em 3D. Nós escaneamos o modelo do paciente, essa imagem vai para o computador, a gente recria o sorriso na tela, né? A gente pega um modelo, recria, e aí essa impressora 3D manda a informação para a impressora mesmo, aí tem as duas fresas que começam imediatamente a fabricar o dente. Ela vai fresando, vai fazendo... Em que material? Cerâmica. Cerâmica? De silicato de lítio, cerâmica. Você tem várias opções de blocos, você pode escolher vários materiais. Agora, a tonalidade do branco, para a pessoa mais velha, não fica bem o mesmo branco de 15 anos, 20 anos, fica? Não, essa é a vantagem do meu consultório. No meu consultório, a gente tem um laboratório integrado junto. Então, nós fazemos um tom mais claro, um exemplo. Aí, nós temos um produto chamado Train, que faz um teste. A gente coloca, a pessoa se olha no espelho, eu gostaria que fosse um pouquinho mais escuro. Imediatamente o protético olha, aí ele faz uma maquiagem, ele dá um tom a mais, aí a gente prova novamente, até que a pessoa realmente fique satisfeita com a coloração. Então, geralmente a gente faz um pouquinho mais claro, porque aí a gente tem a possibilidade de lentamente ir escurecendo até que fique bem harmônico, mas fica bem natural. Hoje qualquer um pode ter, então, um sorriso Hollywood, um sorriso Colgate, assim? Como é o nome que você falou? São lentes de contato. Lentes de contato. Depois do intervalo, a gente continua conversando sobre outras histórias do livro da Rose. A gente volta já já. Voltando com Notícias em Debate desta sexta-feira, a convidada é a dentista Rose Marques, que vai lançar um livro. Quando que você vai lançar o livro? Dia 21 de setembro. 21 de setembro, no começo da primavera. Isso. O livro está em fase final de preparação? Já está na editora, está fazendo a correção e já vai para a diagramação. O livro chama Sorrisos de Sucesso. São 9 histórias reais, 9 trajetórias de construção de uma carreira, de uma vida profissional e também de um sorriso, né? E aí no sorriso a Rose colaborou, né? Na construção. São pacientes da Rose que contaram as histórias no consultório
e você foi colhendo as histórias. Tem mais histórias, muito mais histórias interessantes que escaparam desse primeiro livro? Paulo, isso foi um problema, assim, porque dá para fazer o volume 2, 3, até o 10. Eu tenho 6.700 pacientes que eu já atendi em Santos. Então, assim, é uma história mais bela que a outra. Tem histórias lindas, né? Assim, então, na verdade, essas foram mais ao acaso, foram pessoas que surgiram na época, assim, acidentalmente. Então, assim, foi uma coletânea que a gente fez, assim, pela proximidade, né? Assim, porque, assim, as histórias são belíssimas, tem muita mas aí história. tem a seguinte questão, você escolheu 9 e colocou no livro junto com a sua. Quem tem uma história bonita e não foi escolhido está com ciúme, não está? Não, mas aí me conta essa história que ano que vem a gente vai fazer o volume 2. Vai fazer? Eu imaginei que já tivesse programado. Não, eu já tenho os personagens em mente, já fui lembrando, né? Já estou pensando nos próximos personagens. No bloco anterior, você falou sobre como que você desenvolveu a carreira e contou, além da sua história, uma parte da sua história, a história do Benigno, que é... Isso. Ele tem uma padaria. Empresário. Não, o seu Benigno é um empresário, ele trabalha no setor de cobrança. Em São Paulo, né? Ele tem 650 funcionários. E ele vendia aquele guarda-chuvinho de caramelo e foi palhaço também, de circo. É uma trajetória bonita. Você falou também de como você foi se aperfeiçoando na profissão. Você aprendeu alemão? Aprendi. Eu falo, me comunico, mas a escrita realmente é bastante difícil. Eu não escrevo bem em alemão. Você tem ido à Alemanha ou faz tempo que não vai? Eu vou todos os anos. Ano passado eu fui, esse Participar ano... de congressos? Sim, cursos. E a gente faz... Eu tenho muitos amigos que são grandes profissionais na Alemanha. Então, a gente faz estágio. O meu protético também eu levei para a Alemanha para ele aprender o formato que eles trabalham lá. Quando eu importei esse segundo forno chamado Empress, que faz o dente sem metal, eu trouxe uma técnica da Alemanha aqui para o Brasil. Ela ficou 40 dias com a gente, treinando minha equipe, né, assim, pessoalmente, porque eles já tinham muita experiência no sistema. E como é que nasceu esse vínculo com a Alemanha? Você não tem nada a ver com a Alemanha, tem? Totalmente acidental. É uma história que também está no livro. Eu tinha comprado esse sistema Targes Vectris, eu tinha descoberto, né, comprei da empresa. E eu tive alguns problemas, porque o manual de instrução estava em alemão, na época eu não tinha estudado alemão ainda, nós tínhamos problema com assistência técnica. E eu estava no congresso e fui comer um drops. Quando eu fui pôr o drops na minha boca, passou um alemão, puxou o drops da minha boca e jogou na boca dele, assim, olhou para mim e começou a rir. Ele fez uma brincadeira, ele já era um senhorzinho, assim, com idade até avançada, né? Ele chamava Max Funtner. Aí eu olhei para o crachá dele, estava escrito Max Funtner e Voclar Alemanha. Eu falei, eu preciso conversar com o senhor, porque eu tenho problema com o sistema, eu preciso... Era da empresa? É. E aí ele falou assim, mas o que você quer? Eu falei assim, a Alemanha e aprender lá com os alemães. Aí ele falou assim, eu vou arrumar um estágio para você. E em 15 dias... Ele conversou com o Dr. Uli Reichermeier, que tem um sistema lá, uma clínica maravilhosa. Você já tinha comprado o sistema dessa empresa e encontrou com ele, foi num congresso? Fui, acidentalmente. Por acaso? Por acaso. Olhou no crachá e era a mesma empresa, coincidência pura? E o outro acaso foi o seguinte, que o congresso foi durante a semana. No domingo, tinha um técnico do Rio de Janeiro que estava em São Paulo, como eu reclamei que tinha que aferir o forno de alguns problemas, eles decidiram enviar esse técnico para mim no domingo, aqui para Santos, porque ele era do Rio e ele estava em São Paulo no congresso. E esse técnico é que estava sendo o cicerone desse alemão, que estava acompanhando ele, levando ele para o hotel. Ele falou para ele assim, olha, eu vou atender um chamado de Santos, o senhor quer ir comigo? Quando chegou no meu consultório, eu falei, o mesmo alemão do Drops. Aí eu levei eles para comer um camarão na moranga, né? E ele pegou um guardanapo de papel e rascunhou. Olha, você vai pegar um trem até Platin. Você já tinha encontrado um congresso e depois ele, por acaso, veio... Coincidentemente, ele veio para dentro do meu consultório. Aí ele pegou um guardanapo e rascunhou. Você vai pegar um trilho, você vai trocar de trilho, você vai... né? Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Você vai se perder, porque você não entendeu nada. Eu vou fazer um bilhete aqui. Aí ele escreveu em alemão para que eu mostrasse para a pessoa me ensinar a trocar de trilhos nos trens para eu conseguir chegar na cidade, que é uma cidade pequena chamada Kaikengriad. E aí eu viajei com esse pedaço de papel. Aí você não falava nada de alemão? Não falava nada de alemão.
Mas os alemães falam inglês, dá para se virar muito bem com inglês. Lá na padaria fala inglês, no açougue fala inglês, todos falam inglês, né? E Bem por que fácil. a Alemanha? A Alemanha é muito evoluída na parte de odontologia? Sim, todo esse sistema, por exemplo, esse sistema que você citou de CAD/CAM, que escaneia e que faz o dente, foi desenvolvido pela Sirona da Alemanha. Da né? impressora 3D? Sim, eles são os pioneiros em tudo, né? As melhores porcelanas são da Alemanha. Eles são pioneiros na impressora 3D para a fabricação de dentes, Também, de próteses. de dente, exatamente, exatamente. E você, depois disso que você aprendeu alemão? Sim, depois disso, como eu fazia curso Essa história está no constantemente- livro também? Está no livro também. Olha, eu estou achando que o seu sobrenome vai ser Rose Monteiro Lobato, né? Porque a história é muito interessante, Tem né? muitas histórias. Uma coisa engraçada é que quando eu cheguei aqui em Santos, eu brinco, eu tinha um Fusca com piso panorâmico. Então você olhava e via o asfalto passando por baixo. Por causa de né? buraco no soalho do Isso. carro, né? Mas assim, trabalhei muito, Paulo. Assim, eu trabalhava das 8 da manhã às 2, 3 horas da madrugada, todos os dias com um paciente. Eu fazia uma boca inteira de manhã, uma boca inteira à tarde, uma boca inteira de madrugada. O que é isso, uma boca inteira? Pessoa que tinha coroas, que tinha obturações de metal, ponte fixa. Eu tirava tudo, preparava, moldava, fazia os provisórios, recolocava e entregava em 24 horas. Aí eu tinha uma equipe de protéticos, ainda tenho, né? Que trabalhava a madrugada toda e no outro dia a pessoa já estava com sorriso às vezes novo. você lembrava que tinha que dormir, almoçar, Não, alguma tudo coisa? supérfluo. Não ia no banheiro, não tomava água, não almoçava, não comia. Comia trabalhando, assim, comendo sanduíche e trabalhando simultaneamente. Eu fiz isso durante apenas 18 anos. Bom, guarda um exemplar desse livro para mim, né? Pelo amor de Deus, é muita história, né? Eu vou trazer para você. Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre outras histórias reais do livro da Rose Marques. Voltando para o último bloco do Notícias em Debate desta sexta-feira, a convidada é a dentista Rose Marques, que no dia 21 de setembro lança o livro Sorrisos de Sucesso, com histórias, trajetórias, carreiras de pessoas que ela conheceu a história no consultório, ajudando a construir o sorriso de sucesso. Conta mais uma história dessas. São 10 histórias no livro, incluindo a sua, né? Isso. Tem a história do Dr. Elcio Landim, que é do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é o maior especialista em coluna do país. Aí tem a trajetória dele, que ele queria mesmo fazer odontologia. E na época ele foi fazer medicina, porque o cursinho era mais barato e o dinheiro não dava. O cursinho de medicina era mais barato que o de odonto? E ele escolheu medicina por ser mais barato e se tornou o grande mestre, né? Ele é um grande cirurgião de coluna, renomado mundialmente, né? Nossa, eu já vi casos que ele me mostrou, a pessoa tem a coluna assim, e ele coloca pinos e alinha e deixa a pessoa perfeita novamente. Mas ele mora em Santos, não? Não, ele mora em São Paulo. E como é que ele virou teu paciente? Você tem consultório em São Paulo? Não, não tenho. Ele vem até aqui para tratar comigo. Tem pacientes de outras cidades que vêm tratar com você? Eu tenho pacientes do Brasil inteiro, porque pela velocidade que a gente faz em 24 horas, eu tenho pacientes do Brasil inteiro e de vários lugares do mundo. Eu tenho um paciente da Austrália, eu tenho um paciente da China, eu tenho um paciente que veio agora do Japão, que ele me achou no YouTube, ele viu os vídeos dos meus casos no YouTube, mandou e-mail, eu pedi a documentação, a tomografia por e-mail, ele agendou e ele veio para o Brasil em 2 dias. Selma? Em 2 dias. Eu pego um paciente sem dente, por exemplo, um paciente que usa dentadura, segunda-feira. Terça-feira ele está com todos os dentes implantados e pode sorrir, mastigar, comer, até beijar. 28 dentes? 14 dentes, né? A gente faz uma arcada de cada vez. 14 dentes 14 no dia? dentes. E no dia seguinte a Não, outra? 30 dias depois a outra arcada. A gente dá um tempo, porque normalmente nós colocamos muitos implantes, 10 implantes. Aí nós esperamos 30 dias, esses implantes estarem ósseo integrado, e 30 dias depois a gente faz a outra arcada, quando necessário. Mas a maioria das pessoas, os dentes de baixo conservam mais. A maioria das pessoas perde primeiro os dentes de cima. Por quê, hein? Porque esse osso aqui é mais denso, ele é mais rígido, né? Como a mandíbula tem vários movimentos, esse osso é mais duro. E aqui em cima é cheio de furinhos, né? O trabeculado ósseo, tem o seio, que são buracos, né? Principalmente quem fuma, perde primeiro os dentes de cima. E a tua especialidade é implante? Eu sou especialista em implante e trabalho também com as lentes de contato, que é estética, né? Que não é uma especialidade, são cursos à parte que você faz. Eu fiz com o Dr. Paulo Cano e com o Sidney Quina, que são
os grandes nomes do Brasil em lente de contato. Então, atualmente eu faço a lente de contato e os implantes. Só que eu trabalho numa equipe multidisciplinar. No meu consultório tem pediatra, tem especialista em canal, especialista em doença de gengiva, especialista em aparelho. Eu tenho um especialista em cada área. Aí a pessoa é atendida por mim e pelos outros simultaneamente. E como é que você aprendeu a buscar essa especialização, esses serviços especiais e se manter antenada, assim, tudo que acontece na tua área no mundo? Como? De onde vem isso, esse movimento? Que é um movimento interior esse, não é? Olha, eu acho que poucas pessoas têm, Eu acho que né? essa busca vem do meu pai. Meu pai tinha uma busca, assim, pela perfeição, pela arte, pela beleza. Então, assim, ele ensinou para a gente que a gente tinha que fazer sempre o melhor possível, né? E quando ficasse mais ou menos, ele falava assim, filha, joga tudo fora e faz tudo de novo. Mas é perfeccionismo isso? Não sei, eu amo minha profissão, né? Eu amo o que faço. Então, assim, para mim, eu trabalhei 16 horas por dia, mas eu nem percebi, porque, assim, é gostoso. E a tua técnica é um dia? 2 dias, né? 2 dias. É. Porque tem casos de implantes em que tem que fazer enxerto ósseo antes, Sim, não tem? aí obrigatoriamente tem que esperar 6 meses, se for necessário. Faz o enxerto? Faz o enxerto hoje, 6 meses depois coloca o dente. Isso é principalmente na arcada superior ou na inferior? Nas duas. Mas geralmente os enxertos acontecem na arcada superior. E como é que faz enxerto? Põe um pozinho de osso? Tem vários tipos. Tem pozinho de osso, tem bloco de osso, tem osso de defunto, de doador. Existe um banco de ossos. Osso de defunto? Isso, você tem um banco de ossos onde... Mas aí é como se fosse um doador de órgãos. implante, né? É implante. Aí enxerta, é um enxerto. Tem biomateriais, tem vários tipos de enxerto. Você trabalha com todos? Depende do que é necessário o caso. Cada caso tem que ser avaliado diretamente, né? A gente pede uma tomografia e avalia a quantidade que vai precisar de osso. Aí vai depender. O material que nós escolhemos vai depender de acordo com a necessidade do paciente. Agora, você acha que a impressora 3D é o top ou vem coisa mais moderna pela frente ainda? Olha, nós temos... difícil evoluir mais que isso? Não, vai evoluir mais ainda. Ainda falta um pouquinho, né? Nós temos 2 empresas. Nós temos a Aman e nós temos a Sirona. A Aman, ela tem uma vantagem que ela tem blocos de boca inteira, onde ela faz, por exemplo, 14 dentes num bloco inteiro. Só que a Aman não tem o scanner de boca. A Sirona tem um scanner que filma a boca do paciente, que escaneia a boca do paciente, só que ela só trabalha com blocos pequenininhos. Quando vai ser a perfeição? Quando as duas tiverem as duas coisas, ou quando a Aman tiver o scanner, ou quando a Sirona tiver o bloco grande. Então ainda vai evoluir mais um pouquinho. Rosi Marques, obrigado pela participação no Notícias em Debate, boa sorte na continuidade da carreira, boa sorte no lançamento do livro Sorrisos de Sucesso, com 10 histórias da Rosi de pacientes no dia 21 de setembro. E olha, eu vou estar lá na primeira fila muito para pegar obrigada. o autógrafo. Vou ficar muito feliz com a sua presença. Obrigado a toda a equipe, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, das 10 para as 7 da noite, se Deus quiser. A partir de agora você acompanha o Jornal da Band. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para você que você merece.